Queridos, nós vamos continuar o nosso estudo do reinado de Joás, de Judá. Então tem um esboço aí na tela, projeta por favor. Nós estamos estudando esse relato a partir de dois textos paralelos, no livro dos Reis e no livro das Crônicas. E nós temos falado que todo o capítulo 12 de 2 Reis, bem como o capítulo 24 de 2 Crônicas, que narram o reinado de Joás, pode ser sintetizado nessa mensagem central, que diz que a fidelidade condicional termina em juízo divino. Nós temos falado de fidelidade condicional porque o reinado de Joás é um reinado marcado por dois momentos. Durante o primeiro período do seu reinado, ele se mostra um homem fiel, quer reformar o templo, quer fazer as coisas certo, e ele faz isso sob a liderança do sumo sacerdote Joiada, um homem temente a Deus, um servo de Deus, preocupado com a dinastia, com a linhagem de Davi, preocupado com as leis do Antigo Testamento, preocupado com as leis referentes ao templo. Então, sob a liderança, sob a coordenação de Joiada, Joás tem um bom governo. O problema é que assim que Joiada fecha os olhos, assim que Joiada morre, o Joás se transforma violentamente, agressivamente. Ele se torna alguém que nós não conhecemos quando lemos o relato. Peraí, quem é você? O que você fez com Joás assim que o Joiada morreu? O que aconteceu para ter essa virada tão expressiva, essa virada tão grande? É isso que nós estamos chamando de uma fidelidade condicional. É uma obediência que está sujeita a algumas condições. Seja a presença de Joiada, no caso aqui do reinado de Joás, ou, trazendo para os nossos dias, a presença dos pais, a presença de algum líder, algum fator que condiciona, que restringe o avanço do mal da própria pessoa. Mas quando você tira isso, a pessoa põe as asas de fora e dá vazão a toda a sua maldade. E nós temos questionado se uma fidelidade condicional é de fato uma fidelidade. Nós temos olhado, por exemplo, de Joás e falado, peraí, será que ele realmente sempre foi fiel ou será que era apenas algo superficial que se limitava à influência de Joiada? E saindo da influência de Joiada, então, tudo acabou. Mostrando o verdadeiro coração desse homem. Qual é a relação de Joás conosco hoje, com aqueles que talvez tenham alguma fidelidade parecida com essa? E nós temos dito então que a história de Joás pode ser resumida em dois momentos contrastantes. Em primeiro lugar, um engajamento inabalável, que nós já estudamos, mostrando aí o empenho desse homem em reformar o templo, em fazer com que as coisas caminhassem certo, em obedecer a Joiada. E um segundo momento, que é o seu desvio surpreendente, que nós começamos a estudar na semana passada. Então abra lá em 2 Crônicas, por favor, para que nós continuemos caminhando nesse momento. 2 Crônicas 24. Nós estamos expondo o livro dos Reis, mas naqueles momentos em que Crônicas nos ajuda com algum detalhe, a gente vai para Crônicas e assim nós conseguimos ter uma visão completa de tudo o que aconteceu nesse período. E agora nós estamos em 2 Crônicas 24. Nós vamos retomar a partir do versículo 15, iniciando aqui essa parte do desvio surpreendente. Para que nós nos localizemos, tem a linha do tempo aí na tela, coloca por favor, Moreira. Nós estamos falando aqui do reinado de Joás, no sul, o reino do sul, o reino de Judá. Nós estamos em algum momento aqui entre 835 e chegaremos a 796 a.C., quando o reinado de Joás termina. E enquanto isso, lá no norte, Jeú está reinando ali, depois daquele golpe que ele deu. Então nós estamos aqui, esse é o momento histórico em que isso acontece. Era um momento de instabilidade quando Joás assume, um golpe tinha acontecido anteriormente, Atalia tinha tomado o trono, usurpado do trono, mas Joiada ajudou a colocar as coisas no lugar. Ele, como sumo sacerdote, protegeu Joás, que era pequeno, colocou Joás no trono, ainda pequeno, coordenou esse homem no trono, mas quando Joiada morre, o Joás se desvia, e é isso que a gente começa a ver hoje em mais detalhes. Então, 2 Crônicas 24:15 diz assim:
Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Nós estudamos esse trecho na semana passada, vendo como Joiada foi abençoado por ter morrido já com idade avançada, recebeu honrarias, e nós vimos como essa longevidade, essa bênção da longevidade pode de algum modo ser desfrutada pelos crentes hoje. Então nós nos concentramos nisso, tivemos ceia na semana passada, então por isso nosso estudo foi um pouco mais curto, a gente não conseguiu avançar muito. Mas agora a partir do versículo 17 é onde o desvio de Joás se torna surpreendente para nós, como o nosso esboço diz. Versículo 17 continua: Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. Esses dois versículos formam a dobradiça da vida de Joás, aqui nesse momento do seu reinado. Porque esses versículos expõem, esse momento expõe a fidelidade condicional e o coração corrompido desse homem. Os príncipes de Judá aqui são os governantes que comandavam ali partes de Judá. E é surpreendente a gente ver o pedido que eles fazem aqui, porque eles querem voltar a adorar os ídolos, eles querem voltar à idolatria, mas é surpreendente porque o pedido idólatra desses homens contrasta com a ajuda que eles deram na reforma do templo anos atrás. Se os irmãos olharem o versículo 10... aí em 2 Crônicas 24:10, os irmãos verão que esses homens, esses príncipes, alguns anos atrás, eles tiveram uma postura favorável para com o templo. Olha aí o versículo 10. Então, todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até acabar a obra. Os governantes de Judá estavam felizes em contribuir com a reforma do templo, mas agora que a coisa mudou, agora que o Joiada, talvez o pulso de ferro, o pulso de aço da parte espiritual do reino, tinha falecido, agora que ele já não estava mais em cena, eles então vão até Joás e falam: sabe, Joás, a gente acha que tem que ter uma variedade de adoração, a gente acha que todo tipo de adoração é válido, nós precisamos mudar um pouquinho aí o nosso escopo, ampliar um pouquinho as nossas formas de adoração, vamos trazer de novos ídolos, vamos trazer de novos postes para adoração. E o texto fala que o rei ouviu esses homens. E o versículo 18 fala que por causa disso eles deixaram a casa do Senhor. E isso mostra um outro contraste do próprio Joás. Porque alguns anos atrás, como nós vimos na primeira parte ali do engajamento dele, esse homem promoveu a reforma do templo. O templo estava abandonado por causa da Atalia que reinou antes dele. O templo estava sucateado, esvaziado, porque tudo do templo tinha sido usado para adoração a Baal. Joás então vem, reforma tudo, o que sobra do dinheiro, ele e Joiada fazem utensílios novos, fazem uma reforma completa. Mas agora, o mesmo homem que promoveu essa reforma tão intensa, tão completa, é o homem que abandona o templo. Ele fala: quer saber, vamos deixar o templo de lado, vamos realmente investir nessa adoração paralela aqui, nessa adoração idólatra aqui. Isso nos mostra que, de fato, a fidelidade condicional, como nós temos falado, ela se revela com o tempo e com as circunstâncias específicas. Os fatores limitantes precisam sair de cena para que a fidelidade condicional se coloque em evidência. E o tempo e as circunstâncias mostram isso. E agora o autor das Crônicas mostra para nós o que acontece com o reino por causa desse retorno à idolatria. O versículo 18 continua: E por esta culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Isso não era novidade para o povo. O autor de Crônicas está nos lembrando de algo que a gente já tem visto bastante em Reis e Crônicas, que a desobediência do povo à aliança mosaica, a idolatria, a falta de compromisso, tudo isso traria a ira divina, traria o juízo divino. Não é a primeira vez que isso acontece. O reino do norte, Israel, já experimentou isso várias vezes, e o reino do sul está experimentando mais uma vez também. E agora eles então terão de lidar com a ira de Deus sobre Judá, a capital, sobre Jerusalém, o reino do sul, por causa do desvio, da idolatria desse povo. Versículo 19. Porém, o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si,
Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. É muito bonito nós olharmos para a história de Israel e nós vemos como, mesmo diante do desvio surpreendente do povo, do desvio reiterado do povo, uma postura que se repete constantemente. Você lê o livro dos reis, você lê o livro das crônicas e você fica surpreendido como o povo abandona Deus constantemente. Eles voltam por pouco tempo e depois já abandonam de novo. Mas o que é mais surpreendente ainda e bonito de se ver é que Deus chama constantemente o seu povo ao arrependimento e levanta servos, levanta testemunhas de si para convocar o povo ao arrependimento. Deus, mesmo diante dessa obstinação constante do povo, Deus não deixa de testemunhar e chamar o povo ao arrependimento. E aqui nós vemos o papel especialmente dos profetas durante esse período aqui. Os profetas eram os homens, os porta-vozes de Deus para a nação, e quando eles falavam era o próprio Deus falando. E aqui nós vemos mais um episódio em que Deus levanta homens, assim como já levantou Elias, assim como tem levantado Eliseu no período que nós estamos aqui, e assim como tem levantado outros homens menos conhecidos ao longo de todo o período dos reis, para denunciar o pecado do povo e falar: voltem agora, parem tudo o que vocês estão fazendo e voltem-se a Deus, porque a ira dele está sobre vocês. E esses porta-vozes de Deus, infelizmente, como mais uma vez acontece aqui, eles são rejeitados. O texto fala que Deus levanta esses profetas para reconduzir o povo a si. Esses profetas testemunham, mas eles não são ouvidos. Se os irmãos olharem em 2 Reis, capítulo 17, os irmãos verão, a partir do versículo 13, quando o autor dos Reis descreve o motivo do cativeiro do Reino do Norte, os irmãos vão ver que isso foi uma peça essencial para o juízo de Deus. O fato de Deus enviar profetas constantemente e o povo não ouvir, o povo rejeitar, foi motivo essencial para que o povo fosse levado para o cativeiro. Os irmãos devem se lembrar que o livro dos reis, que nós estamos expondo, tem um dos objetivos é mostrar o motivo pelo qual o povo de Deus foi parar no cativeiro. E agora, a partir aqui do capítulo 17 de 2 Reis, nós vemos os elementos desse juízo de Deus. E um desses motivos é a rejeição dos profetas. 2 Reis 17, versículo 13 diz assim: O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura serviço como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Mais para frente, alguns anos na história, nós chegamos em Jeremias. Se os irmãos abrirem a Bíblia em Jeremias capítulo 7, os irmãos verão que Jeremias, várias vezes ao longo da sua profecia, várias vezes ao longo do seu livro, em momentos distintos do seu ministério, Jeremias lembra que o povo foi parar no cativeiro, o povo experimentou a disciplina de Deus porque não deram ouvido aos profetas, não se atentaram às palavras dos profetas. Em Jeremias 7, 24, nós lemos o seguinte: Jeremias 7, 24. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias. Começando de madrugada, eu os enviei. Quando o texto fala de enviar de madrugada, é que foi muito cedo. Desde cedo da história de Israel, o povo ouviu a exortação, ouviu o chamado dos profetas ao arrependimento, mas eles não ouviram. É o que diz o versículo 26. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizeste pior do que vossos pais. Se os irmãos virarem as páginas da Bíblia para o capítulo 29, Jeremias 29, os irmãos verão uma exortação semelhante também, no versículo 17. Jeremias 29, 17.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, Jeremias 29:17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e fá-los-ei como a figos ruins, que de ruins que são não se podem comer. Persegui-los-ei com a espada, a fome e a peste. Fá-los-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e de assobio, e de opróbrio entre as nações para onde os tiver arrojado. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Virando um pouquinho mais as páginas da Bíblia, chegamos no capítulo 35 de Jeremias. Em Jeremias 35:14, essa acusação volta a ser repetida. Jeremias 35:14. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam. Antes, obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, que nós sabemos que são os profetas, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. E por fim, chegando no capítulo 44 de Jeremias, nós temos mais uma acusação, quase no final do livro de Jeremias, onde esse pecado da rejeição dos profetas é repetido. Jeremias 44:2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que hoje são elas uma desolação, e ninguém habita nelas. Por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses, que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira. Acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que se tornaram em deserto e em assolação, como se vê hoje. Então, de fato, a rejeição do povo aos profetas foi repetida. Deus enviou muitos profetas ao longo de muitos anos para chamar o povo ao arrependimento. Mas repetidas vezes, desde cedo, desde a madrugada, como o texto diz, o povo não ouviu o chamado de Deus ao arrependimento. E é claro, chegou uma hora que a disciplina final de Deus veio, levando o povo cativo, destruindo as cidades para castigo do povo. Nós vemos com isso, com o envio que Deus faz dos profetas para chamar o povo ao arrependimento, nós vemos a misericórdia e a graça de Deus. Isso fica muito evidente. Não foi só uma vez que o povo se desviou. E Deus, ao invés de trazer o castigo imediato e definitivo, como fez mais para frente, Deus ainda assim enviou profetas falando: por favor, voltem, por favor, voltem. Os irmãos devem se lembrar das palavras de Jesus, quando ele fala, na acusação ao povo de Israel, ele fala: quantas vezes eu quis juntar-vos, quantas vezes eu quis restaurar vocês e vocês me rejeitaram, vocês não deram ouvidos. Isso mostra que Deus é misericordioso, gracioso e chama constantemente ao arrependimento. E esse mesmo Deus, misericordioso e gracioso, que chamava ao arrependimento os obstinados do Antigo Testamento, é o Deus gracioso e misericordioso que continua chamando pecadores obstinados ao arrependimento hoje. Nosso Deus não mudou, seu caráter continua igual. A sua graça e a sua misericórdia continuam chamando pecadores obstinados ao arrependimento. E talvez esse seja o seu caso. Talvez você esteja desviado do Senhor, talvez você esteja longe do Senhor, talvez você esteja num caminho como o de Israel, entregue aos ídolos, entregue a uma vida longe de Deus, e mais uma vez o Senhor está te chamando ao arrependimento.
Mais uma vez o Senhor está te chamando à mudança. Mais uma vez o Senhor está falando: abandone os seus caminhos e volte-se para mim, porque Deus é gracioso e misericordioso e continua chamando à mudança. Mas hoje Ele não faz mais isso por meio de profetas que Ele levanta como a sua mensagem. Ele faz isso por outros agentes. Ele faz isso por outros porta-vozes. Ele faz isso pelo pastor que ministra a palavra de Deus, a palavra dos profetas que está registrada aqui. Ele faz isso pelos irmãos que ligam e falam: meu irmão, você está bem? Meu irmão, por que você está sumido da igreja? Meu irmão, por que você não está vindo? O que está acontecendo? Você não pode vir desse jeito. Então Deus continua levantando servos para chamar os pecadores obstinados ao arrependimento hoje, fruto da graça e da misericórdia de Deus. Ele não abandona os seus filhos imediatamente, como que deixando-os de lado. Não, ele fala: você está em pecado e você precisa mudar. E eu vou levantar os meus servos para te exortar, para te tirar desse caminho e te voltar nos trilhos novamente. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses 5, por exemplo, nós vemos que esse ato de desprezar os profetas pode ser feito ainda hoje também. Do mesmo modo que Deus continua levantando servos para exortar, chamar ao arrependimento, o povo, nós, os seus filhos, os crentes, nós podemos também ter um coração endurecido, como o povo de Israel teve. Essa postura continua se repetindo em nós também. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 20, nós temos uma orientação de Paulo muito curta, muito compacta, mas que eu acredito que tem a relação com o que nós estamos falando aqui. Em 1 Tessalonicenses 5, 20, em uma série de orientações que o apóstolo Paulo dá: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, não apagueis o espírito. No versículo 20 ele diz: não desprezeis as profecias. Naqueles dias, os profetas do Novo Testamento estavam em atuação. Assim como no Antigo Testamento nós tínhamos profetas, no Novo Testamento nós temos um tipo de profetas particular do Novo Testamento que traziam a revelação de Deus para a igreja, revelação essa que nós temos registrada na Escritura, que nos dirige hoje. E na igreja de Tessalônica, algumas pessoas estavam desprezando as palavras desses homens. Estavam desprezando os porta-vozes de Deus naqueles dias. Assim como aconteceu em Israel, continuava acontecendo com a igreja aqui, com a igreja de Tessalônica. Os profetas falavam, traziam comandos de Deus, traziam revelação de Deus para a igreja, diretrizes, orientações para aquele momento fundacional da igreja, e ainda assim naquela igreja local, algumas pessoas estavam desprezando os profetas e as profecias, a mensagem que era trazida ali. Desprezar aqui significa rebaixar, considerar como nada, ou como nós diríamos, fazer pouco caso. Isso é do Senhor, então? Não é tão relevante assim. Não vai ganhar a minha atenção, tanto quanto deveria. Não é prioridade para mim. Rebaixar, fazer pouco caso. E a profecia aqui, como eu disse, era o trabalho dos profetas neotestamentários, se dirigiam à igreja, mas eles eram porta-vozes da revelação de Deus falada ou escrita. E nós ainda temos a profecia dos profetas neotestamentários registrada na Escritura. O que nós temos aqui é o trabalho desses homens. Eles como porta-vozes de Deus, falaram aquilo que nós temos registrado aqui agora, colocaram aquilo que hoje nós temos registrado aqui, e quando alguém lê, quando alguém anuncia, quando alguém prega o que está registrado aqui, isso é o trabalho dos profetas do Novo Testamento, o trabalho dos profetas do Antigo Testamento registrado. E quando alguém rejeita o que está escrito aqui, está rejeitando o próprio Deus, assim como o povo de Judá fez, assim como o povo de Jerusalém fez. Ao ouvir uma exortação, uma ordem, se você faz pouco caso disso, se você não liga, o pastor falou que eu tenho que ser mais presente na igreja, o pastor falou que eu não posso me posicionar desse jeito, o meu irmão me ligou com a palavra em punhos falando: meu irmão, isso que você está fazendo é pecado. Um irmão chegou para mim na igreja e falou: olha, se arrependa do seu mau caminho. Se eu ouço isso e eu rejeito, eu estou desprezando exatamente como a igreja de Tessalônica fez. E eu estou imitando a conduta do povo de Judá, ignorando a voz do próprio Deus através da Escritura. Não se engane, não nos enganemos.
Aquilo que aconteceu lá atrás continuava acontecendo na igreja de Tessalônica e pode continuar acontecendo hoje. Nós não temos mais profetas como antes, mas a palavra de Deus continua em atuação, em operação. E quando alguém rejeita a palavra de Deus por meio de um irmão, de um pastor, de um professor, de um pregador, essa pessoa está rejeitando o próprio Deus, como aconteceu naqueles dias. O versículo 20 de 2 Crônicas 24 continua detalhando como foi esse chamado ao arrependimento. Deus levantou seus profetas e agora nós vamos ver o trabalho de um profeta específico. Versículo 20, 2 Crônicas 24, 20. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. Repare aqui a relação entre Zacarias e Joiada. Nós sabemos que Joiada era um homem de Deus, mas ele já está falecido. Mas agora o seu filho entra em ação. E esse filho, como profeta ali, trabalhando no templo também, chama o povo ao arrependimento. E o texto diz que o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias. Aqui é interessante, é importante nós entendermos como era a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, porque é um pouco diferente da atuação do Espírito Santo hoje nos crentes. No Antigo Testamento, o Espírito Santo capacitava alguns homens temporariamente para tarefas específicas. O Espírito Santo não habitava constantemente nos servos de Deus, coisa que é diferente hoje. No tempo da igreja, o Espírito Santo habita constantemente em nós, nos capacita constantemente, é isso que nós aprendemos de modo muito claro no Novo Testamento. Ele funciona como um selo sobre nós, ele habita em nós o tempo todo. Mas no Antigo Testamento não era assim. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre determinadas pessoas para determinadas tarefas e sobre determinado tempo. Os reis de Israel, por exemplo, eram alvos da ação especial do Espírito Santo, tanto que quando Davi é ungido rei, o texto fala que o Espírito Santo não mais estava com Saul e agora atuava em Davi. Quando Davi ora no Salmo 51, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Alguns crentes podem pensar que isso pode acontecer hoje, mas não. Isso era específico daquele tempo, daquela administração de Deus na história. Naquele momento, o Espírito Santo atuava especificamente para alguns propósitos durante algum tempo na vida dos servos, de acordo com os planos de Deus. Então, por isso Davi pede, Senhor, assim como aconteceu com Saul, que não aconteça comigo, não me retires o teu Espírito. Quando nós lemos o livro de Juízes, nós vemos o Espírito de Deus vindo sobre os juízes para libertar o povo. Na construção do tabernáculo, é dito que o Espírito Santo veio sobre Bezalel, para que ele tivesse a habilidade de construir todo aquele conjunto arquitetônico ali do tabernáculo. E aqui, mais uma vez, nós vimos a ação do Espírito Santo capacitando homens, levantando homens para tarefa específica. Isso fica claro que o texto diz que o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias. E ao longo do livro das Crônicas, essa expressão aparece pelo menos 5 vezes. Nós não vamos ler, mas se os irmãos pesquisarem por expressões semelhantes, falando do Espírito Santo nos profetas, os irmãos verão que isso acontece pelo menos 5 vezes. E essa é uma dessas vezes aqui. O Espírito Santo vindo sobre determinados homens para autorizar o que aqueles homens estão pregando e para dar sabedoria especial ao povo. Essa era a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento na vida dos profetas. E o que Zacarias faz aqui então é anunciar um juízo. O modo como Zacarias se expressa é típico dos juízos do Antigo Testamento. É isso que Zacarias está fazendo aqui. E o texto deixa claro que isso tem a mão de Deus. Então é algo sério e é algo solene que o povo deveria ouvir, que o povo deveria se atentar. E quando o texto diz que o Espírito Santo veio sobre Zacarias, isso nos ensina algo. As palavras de Zacarias tinham origem divina e não humana. Não veio da mente de Zacarias. Zacarias não acordou um dia de madrugada e falou, quer saber, vou causar aqui agora. Vou fazer um rebuliço aqui em Judá. Está muito paradas as coisas. Não. O próprio Deus moveu Zacarias para esse juízo, para essa denúncia. A origem dessas palavras está em Deus, não em Zacarias. Zacarias foi um instrumento, foi porta-voz daquilo. E por isso, a palavra de Zacarias, por ter origem divina e não humana, deveria ser acolhida em sua integralidade e de forma imediata.
Porque o que os profetas falavam, como acontece com Zacarias aqui, era a palavra de Deus, como todos os profetas do Antigo Testamento fizeram. Inclusive, se os irmãos olharem em 2 Pedro, capítulo 1, os irmãos verão que quando Pedro se refere aos profetas do Antigo Testamento, em especial aqueles que foram usados por Deus para registrar as Escrituras, as profecias, o texto que nós temos aqui na nossa Bíblia, veja o que Pedro diz em 2 Pedro 1:20. Sabendo primeiramente isto, 2 Pedro 1:20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eles não tiveram impressões próprias. Esses homens não tiveram ideias que vieram da cabeça dele. Eu acho que é bom vocês fazerem isso. Esses homens não deram conselhos, algumas dicas. Não, esses homens deram comandos vindos do próprio Deus. E o texto deixa claro, nenhuma profecia da Escritura veio da cabeça deles. Eles foram movidos pelo próprio Espírito Santo, falando da parte de Deus. Em nossos dias, hoje, o Espírito Santo não mais dirige homens para registrar a Escritura, porque todo o cânon já está fechado. Tudo que nós temos na Bíblia já está aqui, tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade já nos foi dado. Tudo que nós precisamos já está aqui registrado. Todas as profecias que precisavam ser enunciadas já foram enunciadas e devidamente registradas. Mas, quando pregadores, professores, pastores e até crentes comuns empunhando a palavra de Deus, pessoas que não fazem parte do oficialato da igreja, mas empunham a palavra de Deus, anunciam aquilo que foi ratificado pelo Espírito, aquilo que foi colocado pelo Espírito aqui. Quando isso acontece, quem está ouvindo aquilo, quem está ouvindo essa exortação, quem está ouvindo esse conselho tem que lembrar, não é o pastor que está falando, não é o irmão que está falando, não é a irmã que está falando, não é o professor que está falando, não é a minha esposa que está falando, não é o meu marido que está falando, pelo menos não são eles isoladamente, ou não são eles com alguma coisa que vem deles, não. Quem está falando por meio deles, a partir da Escritura, é o próprio Deus. Por isso, toda pregação e todo conselho fiel que é dado pela Escritura tem esse selo, essa ratificação pelo Espírito Santo de que se trata da palavra do próprio Deus, e por isso tem que ser acolhida integralmente e imediatamente. Não tem amanhã, não tem depois. Eu vou pensar, eu preciso botar a cabeça em ordem. Meu irmão, você pode botar a cabeça em ordem, você pode refletir, mas você tem que obedecer agora. É agora que você tem que obedecer. É agora que você vai abandonar esse pecado. É agora que você vai mudar essa vida. É agora, de modo integral e imediato, porque o próprio Deus está falando. E quando o próprio Deus fala, não tem, daqui a pouco eu faço. Não tem isso, não existe isso. Se os irmãos olharem em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, os irmãos verão que o apóstolo Paulo louvava a Deus pela igreja de Tessalônica porque eles entenderam isso. A igreja de Tessalônica entendeu que quando Deus fala por meio dos pastores, pregadores, na época por meio dos apóstolos, por meio dos profetas neotestamentários, dos profetas do Antigo Testamento, quando Deus fala por meio dos irmãos que empunham a sua palavra, quando Deus fala, é palavra de Deus e não de homens. A mudança é imediata e integral. Veja o que diz 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de nós, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Os tessalonicenses, ao ouvirem a pregação de Paulo, entenderam, isso não é Paulo inventando, isso não é palavra de Paulo, isso não veio da mente de Paulo, isso é palavra de Deus. Nós vamos acolher imediatamente isso. Todos os crentes devem ter essa postura. É algo sério e é algo solene. Quando a Escritura é anunciada, é o próprio Deus falando. O mesmo Espírito que conduziu os homens a profetizarem lá atrás e a registrarem isso na Escritura, é o Espírito que continua dando dons à igreja, que continua capacitando pastores e pregadores para anunciar essa mesma palavra. É algo sério e solene.
o que acontece quando a palavra de Deus é anunciada, é pregada, é aconselhada. Agora, os irmãos devem reparar que tanto no versículo 18, voltando para 2 Crônicas agora, tanto no versículo 18 de 2 Crônicas 24, como nos versículos 20 e 24, é usada uma palavra que ela é traduzida de modo diferente, mas é a mesma palavra. Se os irmãos olharem o versículo 18, os irmãos verão que é dito que eles deixaram a casa do Senhor, deixaram o templo. E nos versículos 20 e 24 é dito nas palavras de Zacarias o seguinte, ao final do versículo 20, porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. É a mesma palavra do versículo 18, deixar e abandonar. E o versículo 24, se os irmãos olharem também, os irmãos verão que essa palavra volta a aparecer. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor lhes permitiu vencer um exército numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Essa palavra aparece algumas vezes, então, nesse trecho aqui. E esse verbo que aparece é um verbo que é repetido pelo menos 9 vezes pelo autor de Crônicas. Não só nesse trecho, mas em outros episódios também, para se referir ao desprezo pelo Senhor e a consequente punição disso. Os irmãos devem se lembrar que na antiga aliança, o desvio do Senhor era punível. Se você se desviar, Deus vai punir. Essa era a aliança que o povo tinha entrado. E essa expressão, eles abandonaram, eles deixaram, ou seja, eles mostraram desprezo, eles se rebelaram. Essa expressão é usada em conexão com a punição por isso. Isso aparece, como eu falei várias vezes, nós não vamos ler todas as vezes aqui, mas eu vou mencionar para os irmãos. Quando Salomão inaugura o templo, em 2 Crônicas 7, essa expressão é usada. Abandono e juízo. Roboão, filho de Salomão, 2 Crônicas 12, abandono e juízo. Jeorão, o avô de Joás, que nós estamos estudando aqui, em 2 Crônicas 21, abandono e juízo. Acás, 2 Crônicas 28, abandono e juízo. Ezequias, em 2 Crônicas 29, abandono e juízo. E Josias, em 2 Crônicas 34, abandono e juízo. Esse verbo é usado para falar que o povo desprezou a Deus, se virou contra Deus, se rebelou contra Deus, e a punição veio ou viria, como é dito aqui. E de fato, o episódio que nós estamos estudando ilustra isso muito bem, porque o texto deixa claro que por causa do abandono do povo, do desvio do povo, deles terem deixado a Deus, desprezado a Deus, se rebelado contra Deus, a punição veio. Eles começaram a perder militarmente, Joás vai ser disciplinado, vai ser punido com a morte. Então nós vemos aqui realmente essa palavra é usada associada ao juízo de Deus. E o que o uso desse verbo, nesses contextos, deixam claro para nós, o uso desse verbo deixa claro para nós, é que afastar-se do Senhor em obstinação é trazer juízo sobre si. Abandonar o Senhor, nesses termos aqui, é trazer juízo sobre si. E alguém pode falar, pastor, é verdade, mas ainda bem que nós estamos agora na época da graça. E na época da graça, não existe mais essa tratativa de Deus. Nós já estamos mais debaixo da antiga aliança, é verdade, a aliança mosaica. Então essa relação de abandono e juízo não existe mais, não é? Não. Essa relação ainda existe hoje. E nós percebemos como essa relação é verdadeira, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5. Quando o apóstolo Paulo descreve a disciplina eclesiástica aplicada a um irmão em pecado obstinado, cujo pecado era público e agressivo, ele usa termos violentos para mostrar que o abandono obstinado de Deus traz sim juízo. E não é um juízo light, não é um juízo leve, não é um juízo brando, é um juízo pesado. Vejam aí 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai,
E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. O pessoal da igreja de Corinto se achava moderninho pelos pecados que eles cometiam. Olha como nós somos para frentex, né? Nós cometemos vários pecados que os tradicionais, né, que aqueles fundamentalistas acham que é pecado, mas nós somos moderninhos. Nós cometemos aí alguns pecados e está tudo bem, nós vamos celebrar isso, publicar nas redes sociais. Olha que bênção, né? E Paulo fala, vocês estão comemorando, se orgulhando, ao invés de lamentar? E ele continua, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor. Ou seja, Paulo está dando um caráter solene ao que está acontecendo aqui. Vocês reunidos como igreja, meu espírito junto com vocês, já que eu já sentenciei isso, o próprio Senhor Jesus, dono da igreja, participando dessa reunião, vocês todos reunidos, o que vocês vão fazer com esse camarada que está promovendo essa imoralidade, praticando essa imoralidade de forma obstinada e pública? O que vocês farão com ele? Versículo 5. Entregue a Satanás para destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Nós estamos falando de um crente, porque o texto fala que o espírito dele seria salvo no dia do Senhor, mas nós estamos falando de alguém que, por causa do seu pecado obstinado, seria entregue a Satanás. Satanás teria liberdade agora para, como instrumento de Deus, trazer disciplina sobre aquele indivíduo que não está mais sob a proteção da igreja, que não está mais sob a proteção do convívio santo dos irmãos, a proteção da igreja. Agora Deus está lidando com aquele indivíduo em outra temperatura. E os termos dessa disciplina são assustadores, e devem ser assustadores mesmo. Tem que ser assustador. Porque o texto fala que ele vai ser entregue a Satanás, e isso por si só já deveria nos deixar assustados, já deveria nos deixar com as pernas um pouco bambas por não estar mais sob a proteção da igreja e agora estar lidando com o instrumento da disciplina de Deus como o próprio Satanás. Mas o que Satanás vai fazer e pode fazer com esse indivíduo é destruir a carne, trazer doenças, aflições e até mesmo a morte. Como já estava acontecendo na igreja de Corinto, por causa de alguns irmãos que não tomavam a ceia corretamente, mas desprezavam os irmãos. E o texto diz que Satanás é esse instrumento para trazer esse sofrimento todo. São termos dramáticos aqui, termos dramáticos. E isso nos lembra que a ação de Deus no Antigo Testamento, ainda que nós não estejamos mais sob a antiga aliança, a aliança mosaica, ela continua associando, a ação de Deus continua associando abandono com juízo. Continua associando abandono com juízo. Nós olhamos para as igrejas do Apocalipse, e as igrejas do Apocalipse recebem broncas de Deus por terem se desviado e recebem também juízo. Nós olhamos para outros episódios do Novo Testamento e nós vemos que o abandono é seguido de juízo. É assim que Deus lida com o seu povo, desde o Antigo Testamento até hoje. O abandono traz juízo. Alguns crentes zombam de Deus. Alguns crentes pensam que podem continuar em pecado obstinadamente e não terão consequência ou punição. Alguns crentes pensam que Deus é como o pai frouxo dos nossos dias, que a criança pinta e borda e o pai não faz nada. O pai ameaça. Olha, eu vou te bater. Olha, você vai ficar de castigo. Mas no final a criança sabe que o pai não vai fazer nada. É o pai que tem muito papo, mas não executa nada. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus não é assim. Nós precisamos lembrar, nosso Deus é um Deus que diante do abandono, Ele disciplina os seus filhos. Ele não fazia isso só no Antigo Testamento. Ele faz isso no Novo e faz isso hoje em dia também. O abandono traz o juízo. O abandono traz a disciplina. Não zombe de Deus, não zombemos de Deus, achando que o desprezo pelo Senhor passará inconsequente, passará sem a devida punição. Abandonar a Deus é trazer juízo sobre si. Virar as costas para Deus é trazer juízo sobre si. E esse verbo que é usado, esse verbo de abandono, abandonar, eles deixaram, eles abandonaram,
é um verbo muito interessante que o autor usa aqui. O oposto de abandonar é buscar. O oposto de abandonar a Deus é buscar a Deus. E é importante a gente compreender essa relação, essa oposição entre abandono e busca. Se os irmãos olharem em 2 Crônicas 28, os irmãos verão essa relação contrastante, essa oposição entre abandono e busca. 2 Crônicas 28. Em 2 Crônicas 28, 9, nós lemos o seguinte: mas estava ali um profeta do Senhor, 2 Crônicas 28, 9. Deixa eu só confirmar aqui a parte que eu quero destacar. Perdão, 1 Crônicas 28, 9. Pronto, agora está certo. 1 Crônicas 28, 9, nós lemos assim. Agora está certo. 1 Crônicas 28, 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscardes, ele deixará achar-te por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares a casa para o santuário. Sê forte e faz a obra. Vejam no final do versículo 9 a relação. Se você o buscar, Deus vai ser encontrado. Se você o deixar, é o mesmo verbo. Se você o abandonar, ele te rejeitará para sempre. Se os irmãos olharem agora sim, 2 Crônicas 15, os irmãos verão esse uso também, esse contraste também. Em 2 Crônicas 15, versículo 1, nós lemos assim. 2 Crônicas 15, 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Então, nós percebemos essa oposição de um modo muito claro aqui. O oposto de abandonar, de deixar, é buscar. E os irmãos conhecem qual é esse verbo buscar. Os irmãos conhecem um pouco de hebraico. Os irmãos falam frequentemente esse verbo buscar, porque tem um grupo da nossa igreja que tem esse nome. Qual é o verbo buscar que aparece aqui? Qual é a palavra hebraica que aparece aqui? Darash. O verbo darash significa buscar. Não é a ideia de você perder alguma coisa e sair buscando, não é essa a ideia, mas é a ideia de você se empenhar atrás de alguma coisa. É a ideia de você aplicar um real e intenso esforço para ir atrás daquilo, de você se dedicar para aquilo. Então vejam que isso já começa a adicionar para nós o que é abandonar e buscar. O que foi aquele abandono do povo que trouxe juízo? E o que seria abandonar a Deus hoje? Bom, vamos começar pelo oposto. Se o oposto de abandonar é buscar, o que é buscar a Deus? Buscar a Deus é isso. É você aplicar o darash. É você dedicar-se. É você se empenhar. Se os irmãos olharem Esdras, capítulo 7, versículo 10, é um texto muito famoso, onde o verbo darash é usado. É o versículo-chave do seminário onde eu e o pastor Marcos e o pastor Thomas estudamos, o seminário Palavra da Vida. Esdras 7:10 é a coluna a que divide as atividades ali do seminário. E Esdras 7:10 nós lemos o seguinte: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Não é que a lei do Senhor estava perdida e Esdras estava na biblioteca dele. Poxa, cadê? Não. Ele se dispôs o coração a empenhar-se. Ele falou, não, agora eu vou me dedicar. Eu vou estudar isso aqui diligentemente. Eu vou obedecer. Eu vou cumprir tudo isso daqui. Tanto que veja como ele expressa esse compromisso dele. Ele dispôs o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Se os irmãos olharem o Salmo 119, um salmo famoso por ser o salmo da palavra de Deus, o salmo que fala da Escritura, do valor da Escritura, da beleza da Escritura, da riqueza da Escritura, da palavra de Deus. Se os irmãos olharem o Salmo 119, os irmãos verão de novo esse verbo aplicado ali, associado à Escritura.
Veja o que é buscar aos olhos do salmista aqui no Salmo 119. Salmo 119, 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Olha agora o versículo 155 do Salmo 119. Veja o contraste. Enquanto o servo de Deus vive buscando a Deus, obedecendo a sua lei, obedecendo a sua palavra, se atentando ao que Deus diz na sua palavra. Veja o contraste. Olha aí o versículo 155. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram, não se empenham, não têm dedicação nenhuma, não têm zelo nenhum pelos teus decretos, não procuram os teus decretos. Então, o contraste entre abandonar e buscar no Antigo Testamento é muito claro. Abandonar a Deus significa você não buscá-lo, você não empenhar-se pelas coisas de Deus, você não ser zeloso pelas coisas de Deus. No Novo Testamento, o verbo que transmite essa ideia, e poderia ser equiparado ao darash, a buscar, é o verbo zetel. O verbo zetel também significa aplicar real e intenso esforço para alcançar determinado objetivo, para ir atrás de determinada coisa, é almejar algo intensamente e algo que envolve não só a sua mente, mas envolve os seus valores e o seu próprio coração. É você colocar os seus amores naquilo. Buscar, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas em especial do Novo Testamento, a partir desse verbo, tem a ideia de você se empenhar, de colocar todo o seu ser naquilo. E esse verbo aparece algumas vezes. Eu vou ler aqui para os irmãos os versículos, os irmãos não precisam abrir para que nós ganhemos tempo, mas são textos conhecidos, onde esse verbo aparece. Veja o que diz Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ao invés de andar ansioso, o que você faz? Você busca, em primeiro lugar, o reino e a justiça de Deus. O que é buscar? É empenhar-se. É ir atrás dos valores do reino, é ir atrás de viver hoje como um cidadão desse reino que é futuro, é aplicar isso desde agora, é viver com a ética do reino no meio de um mundo mau, e empenhar-se zelosamente por isso. Isso é buscar aqui o reino e a sua justiça. Em Romanos 2,7, ao descrever o crente e o ímpio, Paulo diz: a vida eterna, falando dos crentes, aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Nós, como crentes, nós buscamos, nós procuramos glória, honra e incorruptibilidade. Ou seja, nós buscamos coisas que estão acima de nós. Nós buscamos valores celestiais. Nós buscamos realidades divinas. Nós buscamos a glória de Deus. Nós buscamos aquilo que é glorioso. Nós buscamos aquilo que é honroso. Nós buscamos aquilo que não se deteriora. Nós não buscamos os valores do mundo. Nós não nos empenhamos por aquilo que é desse mundo aqui. Nós não nos engajamos, colocamos no nosso coração os nossos amores em andar na moda, em querer ser popular, em querer ser bilionário, como se isso fosse o alvo supremo da nossa vida. Não, nós não vivemos assim. Não é isso que é a nossa busca. Nós não nos engajamos nisso. Em Filipenses 2, 20 e 21, falando sobre Timóteo, Paulo diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. Paulo está falando assim, outras pessoas buscam, se empenham, se dedicam em buscar coisas para si. Timóteo não. Timóteo busca aquilo que é de Cristo. Ele se engaja pelos interesses de Cristo. A igreja precisa disso? Conte comigo, Paulo. Precisa levar essa carta lá? Paulo, estou à disposição. Paulo, você precisa de apoio? Estou aí já, estou indo para aí. Ele se empenha, ele se dedica, ele sua a camisa para aquilo. Em Colossenses 3, talvez um dos textos mais famosos que usa esse verbo, zetel, o apóstolo Paulo diz: portanto, já que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra.
Não significa que o crente tem que andar olhando para cima, com a cabeça virada para cima, buscando alguma coisa que está no céu. Não é isso. Mas significa que a nossa mente, os nossos valores, o nosso modo de pensar, aquilo que move as nossas paixões, os nossos amores, aquilo que nos motiva a levantar da cama todas as manhãs, aquilo que nos motiva à obediência, esse empenho que nós temos é porque a nossa mente está lá. Lá, a nossa visão de mundo é regida pelo céu, não pela terra. Isso é buscar no Novo Testamento. E o contrário, portanto, dessa busca dedicada é o abandono. Notem que só existem duas opções. Ou você abandona, ou você busca. Ou você abandona, ou você busca. Não tem meio termo. No Antigo e no Novo Testamento, essa é a dinâmica. Ou você abandona, ou você busca. Isso nos ensina, então, que no Antigo Testamento, o abandono do povo constituía idolatria. Nós abandonamos a Deus porque nós vamos agora buscar outra coisa. Nós abandonamos a Deus porque agora nós vamos nos empenhar na idolatria. Nós abandonamos a Deus porque agora nós vamos nos dedicar àquilo que Deus abomina. Mas não é apenas a idolatria que constitui abandono. Se nós encararmos esse contraste de abandonar e buscar, de modo geral, olhando para todos esses usos que a Bíblia faz desses verbos, nós aprendemos que a indiferença e a negligência para com as coisas de Deus também constituem abandono. Se você não está amando o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, se você não está buscando a Deus ativamente, se você não está pensando nas coisas do alto, está se focando pelas coisas aqui da terra, se você não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, se você não está se dedicando ativamente de corpo e alma nisso, então, em algum grau, você está abandonando o Senhor. Ou você abandona, ou você busca. Não tem meio termo. O Senhor Jesus nos salvou por completo. Ele nos salvou integralmente. Não tem meio termo. Ao invés de abandonar o Senhor, como nós vemos tantas pessoas fazendo, tantas igrejas, infelizmente, fazendo isso, tantas pessoas que nós conhecemos fazendo isso, e é triste nós vermos como as pessoas vão abandonando a Deus. É triste ver isso. Como as pessoas começam na sua negligência a abandonar a Deus. Deixam de vir à igreja, deixam de se preocupar com os irmãos, começam a ser negligentes com a vida espiritual em casa, particular, começam a se envolver com as coisas do mundo, começam a pegar os valores do mundo para si, começam a achar que o que o mundo diz que é importante tem que ser importante para si, começam a se orientar pela agenda secular e aos poucos vão abandonando a Deus para se envolver nessas coisas. O crente não pode fazer isso. O crente tem que buscar a Deus, buscar, darash, zetel. O crente tem que se engajar. Essa é a conduta esperada do crente. Essa é a conduta esperada dos servos de Deus. Para terminarmos, tem um último uso dessa expressão que eu quero compartilhar com os irmãos, que está em Isaías 55. Em Isaías 55, é um texto famoso. Nós vemos mais uma vez o verbo darash, que é o oposto ao abandono. Se você está aqui e você já abandonou a Deus, falando, Senhor, eu estou ouvindo isso e eu estou nessa condição. Eu abandonei o Senhor. Eu imitei Israel, eu imitei Judá, eu abandonei o Senhor. Eu me dediquei às coisas do mundo, ao modo de pensar do mundo, eu abandonei o Senhor. Eu me engajei nessas coisas. Se esse é o seu caso, Isaías 55, 6 e 7 se aplicam a você. Buscai o Senhor, darash. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Essa era a mensagem dos profetas, como Isaías. Essa é a mensagem que nós pregamos hoje. Deus é rico em perdoar. Deus envia seus pregadores, Deus envia seus profetas, Deus envia os irmãos e chama ao arrependimento. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Arrependa-se enquanto é possível fazer isso. É hoje, não é amanhã.
É hoje, não é quando você ficar mais velho. É hoje, não é semana que vem, é agora. Busque o Senhor enquanto se pode achar, porque Ele é rico em perdoar. Abandone os seus pecados, abandone a sua vida torta, abandone os seus pensamentos iníquos. Volte-se ao Senhor, dedique-se ao Senhor, busque ao Senhor. E se você não é um crente, esse convite também é para você. A sua vida é uma vida longe de Deus. Você não abandonou o Senhor porque você nunca esteve perto do Senhor. Mas a busca pelo Senhor é um convite a você também. Você que nunca buscou o Senhor, busque agora. Fale, Senhor, eu quero buscá-lo. Eu quero ouvir, eu quero atender esse chamado que eu ouvi agora. Busque ao Senhor. Pratique o darash, como Esdras fez. Como o Novo Testamento fala para nós fazermos com o outro verbo, zetel, que nós estudamos. Remodele a toda a sua vida ao senhorio de Cristo pela capacitação do Espírito Santo. Creia no Evangelho. E então, busque ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Infelizmente, não foi isso que Joás fez. Por isso que nós colocamos aqui, temos colocado o desvio surpreendente de Joás. Ele abandonou, desprezou, fez pouco caso e se engajou em outras formas de adoração aos ídolos. Aquilo que Deus reprova, Deus trouxe o juízo. Vamos orar para encerrar o nosso culto, pedindo que Deus nos proteja, nos livre dessa postura. Santo Deus, nós somos fracos, nós somos incapazes de permanecer firmes por nós mesmos. Nós não conseguimos buscar o Senhor por nossa própria força. E é por isso que nós somos agraciados pela habitação do Espírito Santo em nós. É por isso que nós somos dirigidos pelo Espírito Santo que mostra a Tua Palavra, que usa os irmãos ao nosso redor para nos chamar ao arrependimento, que usa pastores, pregadores, professores para anunciar o Teu desígnio a nós. Porque sozinhos nós não conseguiríamos buscá-lo. Sozinhos nós não conseguiríamos ter uma postura diferente da que Joás teve. Mas por meio do Teu Espírito nós podemos fazer isso, Pai. Livra-nos da conduta de Joás. Livra-nos da postura daqueles homens dos dias de Joás. Livra-nos de abandonar o Senhor. Ajuda-nos, Pai, a fazer o oposto disso. Ajuda-nos a buscá-lo cada vez mais. Ajuda-nos a buscá-lo com cada vez mais intensidade, zelo, ardor, com cada vez mais dedicação. Ajuda-nos a buscá-lo com cada vez mais empenho, Senhor. Que nós não sejamos negligentes, que nós não sejamos omissos, que nós não sejamos faltantes às nossas responsabilidades para com o Senhor, mas que nós nos dediquemos ao Senhor. Que nós sejamos diferentes daquele povo, que nós sejamos diferentes de Joás. E nós clamamos que o Senhor faça isso em nós, porque novamente nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Se há alguém aqui que ainda não se curvou ao Senhor, que ainda não busca ao Senhor porque não é um crente, nós pedimos que o Senhor também abra esse coração, também atue nesse coração, coloque o Teu Espírito ali, para que a pessoa possa se inclinar à Tua Palavra e servir. Essa é a nossa oração que nós fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.